Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos processos mais incríveis e fundamentais da natureza. O verdadeiro motor verde que move praticamente toda a vida na Terra. É isso aí, vamos falar de fotossíntese, o processo que literalmente transforma a luz em vida. Dá uma olhada nessa imagem. A imensidão de uma floresta como essa é de tirar o fôlego, não é? Cada folhinha aí nesse mar verde é uma pequena usina de energia. Mas como exatamente elas pegam a luz do sol e transformam em matéria viva? Essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa de hoje. Como é que algo tão etéreo como a luz do sol vira o combustível para o crescimento, para a vida, para ecossistemas inteiros? Vamos descobrir. Bom, para começar, vamos para a definição básica. Fotossíntese é, na essência, um truque de mágica da natureza. Ela pega a luz, água e dióxido de carbono e transforma em comida. O produto principal é a glicose, um açúcar que serve de alimento para a planta. E o subproduto que, para nossa sorte, existe é o oxigênio que a gente respira. Para a gente entender essa mágica, dá para dividir o processo em duas etapas principais, sabe? Como se fosse uma linha de montagem numa fábrica. Cada etapa tem uma função super específica. Então o lance é o seguinte, a primeira é a fase fotoquímica, ou fase clara. É ela que captura a energia do sol. Ela usa essa luz para quebrar moléculas de água e é aí que o oxigênio é liberado. A energia do sol fica guardada em umas baterias químicas temporárias. Depois entra em cena o ciclo de Calvin, a fase de síntese, que nem precisa de luz para acontecer. Ele pega a energia daquelas baterias e usa para transformar o dióxido de carbono em açúcar, que é a comida de verdade da planta. E que baterias são essas que conectam as duas fases, hein? Vamos conhecer as moléculas que são as transportadoras de energia dentro da célula. Essas baterias são duas moléculas-chave, o ATP e o NDPH. Pensa no ATP como a moeda de energia da célula, tipo o dinheiro que ela usa para pagar pelas reações químicas. Já o NDPH é como uma ferramenta carregada que leva a energia necessária para construir as moléculas de açúcar. A fase clara carrega essas duas pilhas e o ciclo de Calvin gasta essa energia para fazer o trabalho pesado de criar a glicose. Ok, agora que a gente já entendeu o processo lá no nível da célula, vamos dar um zoom out. Vamos ampliar nossa visão para a escala de um ecossistema inteiro. Como é que isso tudo funciona numa floresta, por exemplo? Pois é, assim como o motor de um carro, a fotossíntese não roda sempre na mesma velocidade. Existem vários fatores do ambiente que funcionam como aceleradores ou como freios. O primeiro fator, claro, é a luz. O que é bem interessante nesse gráfico é que, sim, mais luz significa mais fotossíntese, mas só até certo ponto. Chega uma hora que a planta fica saturada de luz, e aí outros fatores, como a quantidade de CO2 disponível, viram o gargalo, sabe? Eles que começam a limitar a velocidade do processo. E isso aqui ilustra perfeitamente como as plantas são adaptadas. Uma planta de sol, essa da curva azul, tem um ponto de saturação muito mais alto. Ela é projetada para bombar com luz intensa. Já a planta de sombra, em vermelho, se satura bem mais rápido, ela é super eficiente, só que em condições de pouca luz. A temperatura e a concentração de CO2 também são cruciais. Como a gente vê no gráfico, existe uma faixa de temperatura ideal, geralmente ali entre 20 e 30 graus Celsius, onde a fotossíntese chega no seu pico de performance. Fora dessa faixa, a eficiência cai. E uma concentração maior de CO2 também pode dar uma turbinada na taxa, como mostra a curva de cima. Com base nesses fatores, por muito tempo, uma teoria clássica da ecologia dizia o seguinte: florestas jovens que estão crescendo são como esponjas gigantes de carbono, sugando CO2 sem parar. Já as florestas maduras, as mais antigas, estariam em equilíbrio. A fotossíntese seria balanceada pela respiração e o resultado líquido seria zero. Essa foi a visão dominante por décadas. Mas com novas tecnologias, os cientistas começaram a questionar essa ideia. E se as florestas antigas, na verdade, ainda tivessem um papel importante nessa história toda? Para responder essa pergunta, pesquisadores construíram ferramentas incríveis como esta aqui, a Torre Gaia Flux, lá na Guiana Francesa. Ela sobe acima de todas as árvores e mede em tempo real o fluxo de gases, como o CO2, entre a floresta e a atmosfera. E os resultados foram, olha, uma revelação. Sim, é verdade. A floresta respira e libera CO2 o tempo todo. Mas, durante o dia, a quantidade de CO2 que ela absorve pela fotossíntese é muito, mas muito maior. No final das contas, no balanço anual, a fotossíntese ganha. A conclusão é que mesmo florestas maduras intactas ainda estão absorvendo carbono da atmosfera. Elas são aliadas importantíssimas contra as mudanças climáticas.
Mas a história não termina nas florestas. Vamos agora para a maior, e muitas vezes esquecida, parte do motor fotossintético do nosso planeta: os pulmões invisíveis do oceano. É isso mesmo que está escrito. Por mais importantes que as florestas sejam, elas não são as campeãs da fotossíntese global. Mais de 70% é um número gigantesco. Mas 70% do que exatamente? É isso mesmo. A maior parte do oxigênio que a gente respira não vem das árvores, vem de organismos microscópicos boiando nos oceanos, algas e fitoplâncton. Eles são os verdadeiros pulmões do planeta e são praticamente invisíveis a olho nu. E o impacto deles no ciclo do carbono também é absurdo. A gente está falando de 1,8 gigatoneladas de carbono por ano. Essa é a quantidade de carbono que o fitoplâncton consegue tirar da atmosfera todo santo ano. Eles são pequenos, mas são máquinas superpoderosas de fixar carbono, e ainda por cima formam a base de toda a cadeia alimentar no mar. Então pensa só, da menor célula dentro de uma folha até a imensidão dos oceanos, está tudo conectado. A fotossíntese regula o nosso clima, produz o nosso oxigênio e sustenta a vida. É um sistema de um equilíbrio incrivelmente delicado. E a gente termina com esse pensamento que é bem provocador. Ele mostra que, apesar de tudo que a gente já sabe, ainda há muito o que aprender. Entender esses sistemas vitais, tanto na Terra quanto no mar, não é só uma curiosidade científica. É uma necessidade urgente para a gente conseguir fazer as escolhas certas sobre como cuidar do nosso planeta. A aposta é altíssima e, como diz a frase, a gente precisa de mais ciência e não de mais sorte. Obrigado por acompanhar.